Fala galera abençoada, Valdemara Martins em mais um vídeo para mim e para você. Estamos fazendo a leitura da Bíblia. Estamos em Números 9, a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito. Os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado. Vós a celebrareis no dia 14 deste mês à tarde, no tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, de acordo com todas as suas normas. Então Moisés disse aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Celebrarão a Páscoa no dia 14 do primeiro mês à tarde, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Segunda celebração para os ausentes e impuros. Havia alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de um homem e assim eles não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, no mesmo dia, foram falar com Moisés e Arão e disseram-lhes: Estamos impuros, pois tocamos o cadáver de um homem. Por que não podemos oferecer a oferta ao Senhor no seu tempo determinado, junto com os outros israelitas? Moisés lhes respondeu: Esperai para que eu ouça o que o Senhor vai ordenar acerca de vós. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver impuro por ter tocado um cadáver, ou estiver longe em viagem, mesmo assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tarde, eles a celebrarão. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e ervas amargas. Dela não deixarão nada para a manhã seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Eles a celebrarão segundo todo o estatuto da Páscoa. Mas se alguém estiver puro e não estiver em viagem e não celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, pois não ofereceu a oferta ao Senhor no tempo determinado. Este homem sofrerá por causa do seu pecado. Também, se um estrangeiro que vive entre vós celebrar a Páscoa ao Senhor, ele a celebrará segundo o estatuto da Páscoa, e de acordo com a sua norma haverá um só estatuto, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem que guiava os israelitas. No dia em que o tabernáculo ele foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim, a nuvem o cobria e de noite havia algo parecido com fogo. Então sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas, eles partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias ou por um mês ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele e não partiam mais. Quando ela se elevava, eles partiam. Acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava. Cumpriam a ordem do Senhor que ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Números 10. As duas trombetas de prata. E o Senhor disse a Moisés: Faz duas trombetas de prata. Tu as farás de metal batido e as usará para convocar a comunidade e para ordenar a partida dos acampamentos. Quando as trombetas forem trocadas, toda a comunidade se reunirá diante de ti, na entrada da tenda da revelação. Mas quando só uma trombeta for tocada, os líderes, os chefes dos milhares de Israel se reunirão diante de ti. Quando se tocar retinindo, os acampamentos do lado do oriente partirão. Quando se tocar retinindo pela segunda vez, os acampamentos do lado do sul partirão. E para as partidas dos acampamentos
se tocará retinindo, mas para reunir a comunidade se tocará sem retinir. Os sacerdotes, filhos de Arão, tocarão as trombetas, e isso será estatuto perpétuo para as vossas gerações. Quando sairdes à guerra na vossa terra contra o inimigo que vós estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas e sereis lembrados diante do Senhor, vosso Deus, e sereis salvos dos inimigos. Da mesma forma, no dia da vossa alegria, nas festas fixas e no princípio dos vossos meses, eu tocarei as trombetas no momento dos holocaustos e dos sacrifícios, de vossas ofertas pacíficas, e sereis lembrados diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no segundo ano, no dia 20 do segundo mês, que a nuvem se levantou de cima do tabernáculo da comunidade. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai para suas jornadas e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, iniciaram a primeira caminhada, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. O estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, partiu primeiro. Nasson, filho de Aminadab, comandava seu exército. Netanel, filho de Zuar, comandava o exército da tribo dos filhos de Isacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava o exército da tribo dos filhos de Zebulon. Então, o tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois disso, partiu o estandarte do acampamento de Rubem, segundo seus exércitos. Elisur, filho de Sedeur, comandava seu exército. Selumuel, filho de Zurissadai, comandava o exército da tribo dos filhos de Simeão. E Eliasaf, filho de Deel, comandava o exército da tribo dos filhos de Gade. Então partiram os coatitas levando o santuário e os outros montavam o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois disso partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. Elisama, filho de Amiúde, comandava seu exército. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava o exército da tribo dos filhos de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava o exército da tribo dos filhos de Benjamim. Então partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, na retaguarda de todos os acampamentos, segundo seus exércitos. Aiezer, filho de Amissadai, comandava seu exército. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo dos filhos de Asser. E Airã, filho de Ená, comandava o exército da tribo dos filhos de Naphtali. Essa era a ordem de partida dos israelitas segundo seus exércitos. Moisés pede que seu sogro o acompanhe. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos indo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: eu o darei para vós. Vem conosco e seremos bons contigo, porque o Senhor prometeu o bem para Israel. E ele respondeu: não voltarei para minha terra e para meus parentes. Moisés acrescentou: não nos deixes, pois sabes onde devemos acampar no deserto. Tu serás os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o bem que o Senhor nos fizer. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam 3 dias. E a arca da aliança do Senhor lá na frente deles, em busca de um lugar para acampamento, e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia. Quando partiam do acampamento, quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Fujam da tua presença os que te odeiam. E quando ela parava, ele dizia: volta ao Senhor para os muito milhares de Israel. Glória a Deus. E por aqui terminamos a leitura de hoje da Bíblia de Números. Já quero agradecer você que está aqui me acompanhando. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe. E finalizamos sempre com a oração do Pai Nosso. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos aí do outro lado. Eleve os seus pensamentos para Deus, para o Senhor. E nós vamos fazer essa oração, essa reza, do jeito que você quiser chamar, tá certo? É o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Que Deus abençoe a qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo e que realmente a palavra de Deus ela possa chegar aí no seu coração e faça você descobrir muitos caminhos. Deus abençoe.